Brenda. Olá, bom dia a todos. Vamos fazer os mantras. Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshum Militayena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A leitura hoje do Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Tarastra deixa o lar. Verso 5. Todos se aproximaram dele com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Verso 6. Devido às ansiedades e à longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe oferecessem um assento e acolhida. Então, verso 5. Todos se aproximaram dele com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Verso 6. Devido às ansiedades e à longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe oferecessem um assento e acolhida. Reverência. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na nossa auspiciosa sala dos mantras. Nós fizemos a contextualização. Eu vou fazer então aqui o mantra no sânscrito, ok? Om Pratyu Jagmo Prahashena Pranantam Va Ivagatam Abhisanghamya Vijipat Parishwanghabhivadhanai Om Muchu Prema Bhaspaugham Virahau Chikatyap Katrat Rajatan Aham Chakri Kritachana Parigraham Om. Muito bem. Coloca na tradução, por favor, Tulsi, só para a gente fazer a revisão. Todos se aproximaram dele com grande deleite, como se a vida houvesse retornado aos seus corpos. Essa é uma expressão, não é uma hipérbole, né? Uma ênfase, né? Para demonstrar, né? Uma afeição, o carinho que eles tinham pelo Vidura. Está se falando aí, lembrando que ele está se falando do retorno do Vidura para o palácio de Dhritarashtra. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Tem algumas formas, né? Alguns dos habitantes do palácio têm 3 formas de se relacionar com pessoas, né? E às vezes e pessoas de autoridade ou de importância, né? Como no caso de Vidura. Uma delas é pessoas que não são íntimas, prestam reverências à distância ou são mantidas à distância. Pessoas que são próximas sorriem e abraçam. Pessoas que estão acima dão bênçãos.
abençoam, depois abraçam, né? Essas são as 3 formas de se relacionar com as pessoas. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Então, tem pessoas que devem ser mantidas à distância, por uma questão de segurança. Elas são invasivas, dominadoras, territorialistas, narcisistas, prejudiciais. E aprender a identificar uma pessoa de bom coração de uma pessoa estrategista é uma arte que demora, hein? A gente se decepciona bastante até aprender a identificar, realmente. Principalmente por conta da nossa vaidade. Nós somos seres vaidosos. Nós queremos ser adorados. Nós queremos ser adoradas pelas outras. E essa ânsia por sermos adoradas pelos demais tem muito a ver com a nossa carência afetiva, a ausência de amor, né? Que precisa de ser preenchida. E a vaidade é um substituto do amor. Aqueles que são muito vaidosos também são pessoas com menos experiência real, íntima de amor interna. Ou são pessoas que negligenciam ou desprezam as substâncias de amor disponíveis para si em busca de, ao mendigar, né, esses mesmos resíduos de pessoas avaras. Certa vez, né, o Cazuza cantou: raspas e restos me interessam. Depende, né, dependendo do contexto, claro que, né, está se falando ali de uma situação particular, mas do ponto de vista do conceito, em termos reais, não funciona assim. A alma, ela só é nutrida por amor verdadeiro, integral, altruísta. Amor egocêntrico ou amor egoísta não satisfaz plenamente o eu. E nesse encontro que houve aí no Palácio, era um encontro de família. Não estou aproveitando para pegar esse momento, porque não há tanta formalidade para explicar esse momento. Devido às ansiedades e à longa separação, todos eles choraram de afeição, então o rei de Estira providenciou que lhes oferecessem um assento e acolhida. Não há muita novidade nesse assunto aí. É um reencontro de parentes e pessoas próximas. Estou utilizando o contexto para tratar de um outro tema que nos afeta, que é a nossa vaidade. Então, devido à nossa fragilidade, que é a nossa vaidade, que é a necessidade que nós temos de sermos amadas pelos demais, no sentido de adoradas, então nós ficamos frágeis, o que significa que a bajulação das pessoas nos convence, nos move a agir. E nesse ponto, nós somos impulsionadas a agir de acordo com os estímulos da bajulação mesmo das pessoas, que nos fazem nos sentir muito importantes. E nós paramos toda a nossa vida para dar atenção a essas pessoas que dizem que nós somos a última esperança, a única pessoa capaz de compreender, etc. E baseado nessa expectativa de sermos essa importância devido à nossa vaidade, paramos tudo o que nós fazemos para dar atenção a essa pessoa, que depois simplesmente virará as costas para você, sem a menor reverência, assim que o objeto de interesse dela for conseguido. E qual é a sensação? Frustração, decepção, traição, abandono. Um sentimento de frustração. Só que o problema da vaidade, a questão da vaidade, ela se adapta, é uma espécie de doença mutante, em que a pessoa passa a considerar
que esses abusos fazem parte do sistema de mártir para uma pessoa que está disponível para salvar a humanidade, na fantasia que ela tem de ser um salvador da humanidade, sem o conhecimento necessário. Então, ela fica presa a essa vaidade. Acontece que, quando nós nos libertamos, através do conhecimento, dessa fragilidade, que é o desejo de ser adorados como Deus, que é a intuição de ser Deus, nós somos Deus, né? Vós sois deuses, somos expansões de Deus. Então nós temos o DNA, os traços, as características de Deus. Não somos. Entretanto, a nossa tendência a ser a intuição daquilo que nós somos, fundamentalmente, também nos dá o efeito colateral de domínio, de querermos ser dominadores, senhores, controladores. E para sermos senhores, controladores, estamos dispostos a fazer qualquer coisa. É uma variação do problema, do delírio, que é a doença da alma, que aprende no ciclo do samsara. Inclusive, a aceitarmos sermos abusadas psicologicamente por outros, para viver essa fantasia de sermos muito importante ou salvadoras para elas. Isso é o equivalente de cegos guiando cegos. Essa vaidade, ela se demonstra ser insuficiente com o tempo. A pessoa também desiste, logicamente, porque é insatisfatório. E no final das contas, todos ficam à deriva, em alto mar. Então, a forma de se relacionar com pessoas que são pacientes clínicos, adoecidos, desesperados, são três formas. Aqueles que são invasivos e causam mal-estar devem ser mantidos à distância, por mais que isso seja doloroso. Amigos altruístas e pessoas que são livres de avareza podem se aproximar. E aqueles que são cheios de conhecimento devem ser buscados por nós. Então, nós buscamos aqueles que têm conhecimentos, e normalmente aqueles que têm conhecimento também são livres de avareza. Pessoas que têm conhecimento e ao mesmo tempo são avaros, não têm conhecimento. É um ouro falso. E um peregrino, buscador de ouro, deve saber reconhecer um ouro falso de um ouro verdadeiro. E isso só é possível se a pessoa própria for verdadeira. Se ela não for, também não saberá reconhecer. Então, é muito importante que nós purifiquemos o nosso coração, que nós arranquemos, tiremos do nosso coração a avareza, a esperteza, né? A ideia de se dar bem sempre. Então, essa avareza, essa retenção, esse domínio, esse suposto domínio sobre os objetos, as coisas, as pessoas, faz com que a pessoa fique presa ao samsara constantemente. Então, se você quer amigos verdadeiros, seja primeiro você para si mesmo. Liberte-se da avareza. Ao libertar-se da avareza, você saberá reconhecer avaros e mantê-los à distância. Ao manter próximo de si pessoas altruístas e compassivas, você terá amigos verdadeiros. E aí, o coração se preenche de amor. A carência passa. A alma só é nutrida de amor verdadeiro vindo de pessoas altruístas. O amor não vem de pessoas narcisistas, egocêntricas e avaras. Elas não têm essa substância para oferecer. Elas querem retirar alguma coisa. Dê a elas o que elas querem.
à distância. É como você trata um andarilho ou um mendigo mal cheiroso quando bate na sua casa para pedir alguma coisa. O que você faz? Oferece a ele à distância. Vai até o portão, oferece alguma coisa e ele vai embora. Você não traz para dentro da sua casa, normalmente não. Pelo mau cheiro. E também porque ele só está interessado em alguma coisa que você possa ter, a princípio. Assim, nós temos que lidar com os avaros. É dessa forma que nós temos que aprender a conviver com os avaros. Dê a eles o que eles querem e os mantenha à distância, sem se prejudicar. Pessoas altruístas, predispostas a servir, a cuidar, a oferecer, ainda que não tenham, oferecer algo, ainda que não tenham. Pessoas com atitude de serviço, uma atitude de cooperação, com atitude de dedicação, essas pessoas podem ser trazidas para próximo. São altruístas. Essas pessoas emitem substâncias de amor, preenchem a alma. Ainda que pouco que seja, mas emitem. Avaros não emitem. Então, identifique os avaros. Eles são pacientes, doentes, devem ser mantidos à distância, porque a avareza é uma doença que, eventualmente, pode, inclusive, pegar. Pessoas muito avaras inspiram outros a também sê-lo, ou estimulam, ou obrigam outros a também sê-lo. É melhor mantê-los à distância, até que eles se purifiquem e se libertem dessa doença, que é a avareza, e possam conviver normalmente com pessoas altruístas, benéficas, bondosas, gentis, que se cuidam. É melhor estar com pessoas que se cuidam, que se querem, que se protegem, do que sermos mantidas pelo estímulo de pessoas avaras, apenas para viver a fantasia de que nós somos pessoas queridas. O amor é verdadeiro. É possível, sim, encontrar pessoas queridas. É como garimpar. Encontra. E quando nós aprendemos a encontrar essas pessoas, nós também aprendemos a identificar como elas são e a querer estar apenas com elas. Vidura era uma pessoa altruísta. Ele tinha os conhecimentos. Ele saiu, foi para a floresta, em busca de conhecimento, floresta onde os sábios moram, né? Então ele foi até os sábios, obteve conhecimento, e uma vez que ele obteve conhecimento, ele voltou ao palácio. E a atitude é maternal, de cuidar, de alimentar, de nutrir os demais, porque o conhecimento que ele tinha já era o suficiente para ele conviver com ele mesmo, sem problemas. Mas ele teve compaixão dos demais. O nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, ele já tinha conhecimento para si mesmo, ele poderia viver na Índia, em Vrindavana, sozinho, sem problemas. Mas ele veio ao Ocidente, já idoso, com dificuldades, quase faleceu durante a viagem, passou dificuldades, mas o fez por compaixão aos demais que não tinham. Vidura obteve conhecimento, tinha sabedoria, poderia viver livremente, porém, ele decidiu voltar. Buda saiu do palácio, da convivência, obteve conhecimento, poderia viver já satisfatoriamente com esses conhecimentos, sem necessariamente precisar de outras funções. Entretanto, voltou para passar esses conhecimentos
e a atitude maternal. E uma atitude maternal é uma atitude de serviço. Então, deve-se ter uma atitude de servir, de se oferecer para servir, né? As crianças e adolescentes naturalmente são egocêntricos, porque faz parte do processo de maturação, fase egocêntrica. Então, crianças e adolescentes ficam sempre esperando os pais os servirem. Mas as pessoas mais maduras se oferecem para servir, se oferecem para varrer, se oferecem para limpar um prato, se oferecem para cuidar do jardim, se oferecem, os mais adultos se oferecem para ajudar os pais. Os adolescentes egocêntricos e as crianças esperam que os pais os sirvam, mas porque são ainda imaturos. Almas imaturas esperam que as demais as sirvam, as cuidem. Almas maduras se oferecem para fazer alguma coisa. Então, são com essas almas que se oferecem e fazem, não apenas que falam, né? Que discursam como políticos, mas que atuam, que fazem. A Madre Teresa de Calcutá dizia: mais vale 2 mãos que fazem do que 10 bocas que rezam ou que professam delírios sobre si próprias. Então, para encerrar aqui a minha fala, nós temos que ouvir esses conhecimentos, sabendo que eles têm uma função principal, a de nos libertar da avareza, que nos prende à esperteza. Esse mundo, como o ditado diz, esse mundo pertence aos espertos, né? Nós já falamos isso algumas vezes. E esse ditado está absolutamente correto. Ele é um ditado perfeito. Certíssimo. Esse mundo aqui pertence aos espertos. Por isso, os espertos renascem entre os espertos e morrem. E renascem de novo entre os espertos e morrem de novo. Porque esse mundo dos mortos é para os espertos, os espertinhos, os espertalhões, os espertos. O próximo, o livre, é para os despertos. Aqueles que despertaram e se libertaram da avareza e da violência e da ignorância. O próximo mundo é apenas para os despertos. Esse aqui realmente é para os espertos. Eles renascem entre si, se devoram entre si, para se renascerem novamente entre si e se devorarem novamente entre si. Os espertos devoram-se uns aos outros. Os despertos cuidam uns dos outros. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, Omar Mantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.